Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Edmara Martins. Eu vou pedir para você deixar aquele gostei, aquele joinha cheio de bênção aqui no canal. Estamos lendo Jesus e as Mulheres. O que ele pensa de nós? De Sharon James. A encurvada sem medo. Libertada de um espírito de enfermidade, libertada para andar com confiança. Era um sábado como qualquer outro. Porém, assim que abriu os olhos, Marianne não tinha ideia de que sua vida seria mudada naquele dia. Estou velha demais para isso, resmungou quando virou seu corpo encurvado e rijo para sair da cama. Gostaria de ficar em casa hoje, mas é sábado. Ela pendurou as pernas na beira da cama e colocou os pés no chão frio e duro. Os olhos viram e os pés sentiram a superfície suja e em desordem onde passavam as horas de vigília. Pelo menos na cama eu posso ver o céu através da janela, o passarinho empoleirado e o rosto das pessoas que amo, ela disse gemendo. Mas nem mesmo uma velha, como eu, pode ficar na cama o dia inteiro. Assim que se levantou, se é que podemos dizer isso, Marian preparou-se para mais um dia, no qual ficaria olhando para baixo, para o chão sujo, para as pedrinhas na estrada e para os pés enlameados dos que passavam por ela. Fazia 18 anos que ela vivia encurvada por um espírito maligno que a atormentava dia e noite. A enfermidade não surgira de uma vez só. Foi progredindo aos poucos, como se alguém estivesse empilhando tijolos em sua nuca, um a um, dia após dia. As suas costas começaram a curvar-se lentamente como um caniço sob um peso invisível, até o ponto de a coluna ficar paralela ao chão, formando uma corcunda no lugar onde havia uma postura firme e perfeita. Não aguento mais ficar olhando para os pés, ela resmungou. Mas pelo menos consigo enxergar, consigo ouvir, consigo falar. Eu tenho muitas coisas para agradecer, por isso eu vou assistir ao culto na sinagoga. Marianne passou um pente nos cabelos grisalhos e emaranhados, cobriu a cabeça com um véu e calçou as sandálias nos pés enrugados. Em seguida, começou a andar desajeitadamente em direção ao templo. Sua estrutura a impedia de erguer os olhos para procurar o local reservado às mulheres na sinagoga. Por isso, ela acompanhava os pés femininos para encontrar o seu assento, nos fundos e nas últimas fileiras do templo. Mesmo sem conseguir ver o rosto dele, ela sabia que o homem que se levantou para falar não era o mestre da lei costumeira. Assim que ele se aproximou da tribuna, o povo começou a agitar-se como se fosse um enxame. É Jesus, começaram a dizer. O mestre de que todos falam, aquele que cura enfermidades. É Jesus. É Jesus. Sem fazer caso do burburinho, Jesus começou a ensinar. Ao contrário de todos os homens que ela ouvira antes, Jesus falava com autoridade e com compaixão. Então, pela primeira vez na vida, alguém explicou as escrituras de uma forma que fazia sentido para ela. Ele explicou as verdades espirituais com exemplos do dia a dia que davam vida a seus sentimentos. Ah, como eu gostaria de ver o rosto dele. Ela orou silenciosamente. E assim que as palavras percorreram a mente de Maria, Jesus parou de falar. Ela não podia vê-lo, mas ele podia vê-la. Um silêncio pairou sobre o local. Mulher, venha à frente. Ele clamou. Maria esforçou-se para endireitar-se no banco, a fim de ver com quem ele estava falando. E ele estava falando com você. A mulher ao lado cochichou. Está olhando diretamente para você. Maria não sabia exatamente o que fazer. Jesus estava pedindo que ela saísse do local reservado às mulheres na sinagoga e atravessasse o lugar que separava as mulheres dos homens. Estava clamando para pisar em território proibido. E após alguns momentos de luta interna, a fé venceu o medo. E Maria levantou-se. Ela não podia ver o rosto das pessoas, mas ela sabia que todos os olhos estavam grudados em seus passos cambaleantes. As mulheres admiravam a sua coragem, os homens franziram a testa diante de sua audácia. Homens e mulheres abriram caminho para ela passar. E depois de longos momentos de esforço doloroso, Maria finalmente chegou à frente da multidão, ao centro do palco. Jesus curvou-se, colocou a mão na corcunda na qual as costas dela se transformaram
deixando-as paralelas ao chão. Ela sentiu um movimento quente percorrer os seus músculos paralisados, enquanto os anos de rigidez desapareciam. Como um fantoche nas mãos de uma marionete, Jesus endireitou-a, e pela primeira vez em 18 anos, a sua coluna encurvada ficou igual a um cedro altaneiro. A enfermidade física que a definhara havia ido embora, e ela fitou os olhos daquele que a libertara. Mulher, ele disse, você está livre da sua doença. Lágrimas de alegria desceram por seu rosto envelhecido, e as palavras do salmista percorreram-lhe as veias. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Salmo 3, versículo 3. Obrigada, Jesus, ela gritou. Obrigada, Jesus. Dando meia volta, ela ergueu as mãos em louvor a Deus. Riu com delicadeza e as pessoas alegraram-se com ela. Não se sentia mais como o chão sujo para o qual era forçada a olhar todos os dias. Ela estava livre. Uma análise mais cuidadosa. Eu vou lhe contar porque eu amo essa história. Amo-a porque, embora eu não tenha ficado paralisada fisicamente por 18 anos, eu fiquei paralisada emocionalmente pelo mesmo espaço de tempo. A paralisia apresentava-se de várias formas. E falaremos desse assunto daqui a pouco, mas por hora vamos fazer uma análise mais cuidadosa de uma irmã que foi libertada para voltar a dançar. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Lucas 13, versículo 10. Quase prendo a respiração quando uma história começa com estas palavras. Era sábado. Sei imediatamente que Jesus está prestes a provocar um alvoroço. Ele sempre demolia as barreiras do quem, que, quando e onde que os líderes religiosos haviam construídos. Nessa primeira sentença, temos o indício de que Jesus desprezaria o quando. E era sábado, e ele decidira fazer algo. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Lucas 13, versículo 3. Agora, Lucas diz quem? Uma mulher, barreira número 2. Ao vê-la, Jesus chamou à frente. Lucas 13, versículo 12. O templo de Herodes localizava-se num monte, do qual se avistava a bela cidade de Jerusalém. Foi construído por Herodes e seus filhos entre 19 a.C. e 63 depois de Cristo. Embora a maior parte tivesse sido completada no ano 9 a.C., a ornamentação ela continuou por mais 72 anos. A estrutura refletia os preconceitos religiosos e sociais da época, com lances de escada e divisórias para separar os diversos grupos de pessoas. A área externa, o átrio dos gentios, era um local de livre acesso a todos os judeus e gentios tementes a Deus. O nível seguinte chamava-se átrio das mulheres, ao qual todos os judeus, tanto os homens como mulheres, tinham acesso. E o terceiro nível chamava-se átrio dos israelitas, e somente os homens judeus, cerimonialmente puros, podiam entrar. E o quarto nível conduzia ao lugar santo, onde apenas os sacerdotes tinham permissão para entrar. E, finalmente, o quinto nível abrigava o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação. Uma cortina com bordados pesados, pendurada em frente ao lugar santíssimo, separava os homens da presença de Deus. E no Antigo Testamento, o tabernáculo projetado por Deus tinha apenas 3 divisões. O átrio externo, que era para todos, o lugar santo para os sacerdotes designados e o lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. De acordo com Deuteronômio 31, versículo 12 e Josué 8, versículo 35, todas as pessoas, tanto homens como mulheres, eram incentivados a participar das leituras periódicas da lei. As divisões que vemos no templo de Herodes durante a época de Cristo não foram determinadas por Deus, mas feitas por mãos humanas com base em preconceitos. A mulher encurvada, ela estava no átrio das mulheres. Embora isso não devesse existir no templo de Herodes em Jerusalém, outras sinagogas estabeleceram as mesmas regras. A mulher de que falamos, ela estava sentada nos fundos, onde as mulheres se reuniam.
Uma cortina, uma divisória e alguns degraus separavam as mulheres dos homens, e a placa invisível, proibida a entrada de mulheres, era entendida por todos. Um comentarista observou: o convite de Jesus à mulher encurvada pôs fim ao monopólio masculino de adoração em público. Quando a colocou sobre o holofote diante de toda a sinagoga, Jesus estraçalhou a visão masculina do mundo. E naquele dia deve ter havido um suspiro coletivo das fileiras onde se sentavam os homens ilustres. Será que Jesus não sabia o que estava fazendo? As mulheres precisavam ficar em seu devido lugar escondidas atrás das telas divisórias? Agora Lucas diz onde. Barreira número 3. Jesus tirou Maria das sombras do lugar reservado às mulheres e colocou-a no centro do palco. E finalmente o quê? Então ela foi curada. Sim, Jesus conhecia as regras feitas pelos homens e o Deus feito homem passou por cima delas. Mais uma vez, ele recusou-se a ser governado pelo falso sentido de propriedade dos líderes religiosos e continuou a sua missão de libertar homens e mulheres. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Lucas 13, versículo 12 e 13. Simples assim? Simples assim. Esse é o único incidente no qual Jesus não menciona a fé. E no caso da mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos, Jesus disse: Filha, a sua fé a curou. No entanto, no caso da mulher encurvada, a sua fé não foi mencionada. Mas não se engane quanto a isso. A fé esteve presente para receber cura. Ela teve de dar um passo de fé. Vários passos, na verdade. E aonde esses passos a levaram foi suficiente para fazer qualquer mulher tremer de emoção. Indignado por Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Lucas 13, versículo 14. Nem todos ficaram felizes com a cura milagrosa que Jesus realizou na mulher encurvada. O quem, o que, o quando e o onde da cura irritaram o dirigente da sinagoga. Ele estava mais preocupado em cumprir a lei que em livrar a mulher da enfermidade. A bem da verdade é que aquela cura ela não estava programada, nem constava do boletim. Estava fora da ordem deles. O dirigente da sinagoga? Espere um pouco. Quem é ele? O dirigente da sinagoga era um leigo com responsabilidades administrativas, entre as quais zelar pelo patrimônio e supervisionar o culto. Embora houvesse exceções, a maioria das sinagogas tinha um só dirigente. Às vezes o título era de homenagem, sem que houvessem responsabilidades administrativas. Portanto, o dirigente da sinagoga era um segurança voluntário. A sua obrigação era ver se tudo estava em ordem e de acordo com o livro. Qual livro e livro de quem são questões a ser discutidas. Curiosamente, quando fez uma declaração corretiva, o dirigente da sinagoga dirigiu-se ao povo, não a Jesus. Deu meia volta e falou ao povo: prestem atenção, gente. Vocês podem ser curados de domingo a sexta-feira, mas não no sábado. Estamos aqui para prestar culto, não para ser curados. O sábado deles também é conhecido por sabá. Imagine essa cena. Imagine que você está lá na igreja, bem no meio do sermão, e o pastor desce do púlpito e faz sinal para que um homem numa cadeira de rodas vá à frente. O homem roda sua cadeira pelo corredor e para na beira da plataforma. Aí o pastor olha o homem nos olhos e diz: Harry, Deus está curando você hoje. Você não precisa mais da cadeira de rodas. Levante-se e ande. E assim que o homem se levanta, pela primeira vez em 18 anos, a congregação aplaude com entusiasmo misturado com lágrimas e louvores a Deus. E de repente um presbítero vai à frente e dirige-se à congregação. Parem tudo! E ele começa a dizer: esta cura não está programada para hoje. Não está impressa no boletim. Este não é o momento nem o lugar para curas, Harry. Volte na próxima semana para ser inscrito no programa. Que loucura seria! No entanto, é o mesmo sentimento que temos quando o dirigente da sinagoga condena publicamente as ações de Jesus. Ele perdeu a alegria do milagre por causa de sua atitude impertinente. Em consequência disso,
também perdeu o culto verdadeiro por causa de sua determinação canina de obedecer às regras feitas por homens. Curiosamente, o dirigente chamou o ato de cura de trabalho. Trabalho? Ele diz trabalho? Esse tipo de milagre exige trabalho de Deus. Mas tudo o que temos de fazer é crer e receber. E Jesus, ele não precisou suar a camisa. Na verdade, a cura era uma tarefa fácil e agradável para ele. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Lucas 13, versículo 15, 16. O dirigente da sinagoga falou ao povo, mas Jesus respondeu diretamente a ele, fazendo uma correlação entre um animal preso no estábulo e a mulher presa pela enfermidade. Conforme eu mencionei antes, Jesus era muito intencional quanto ao quem, ao que, ao quando e ao onde de seus milagres. Não foi por acidente que aquele milagre ocorreu num sábado. Jesus, ele demonstrou que relacionamento era mais importante que religião e que pessoas eram mais importantes que trivialidades e que corações receptivos eram mais importantes que rituais repetitivos. Se um jumento podia ser desamarrado no sábado, porque uma filha de Abraão não podia ser desamarrada de sua enfermidade? Será que o dirigente achava que os animais eram mais importantes que pessoas? Essa é uma boa pergunta para se pensar. Numa cultura que trata melhor dos animais domésticos que de algumas pessoas, certamente temos algumas opiniões invertidas sobre a importância da vida criada à imagem de Deus e da criação feita para nos alegrar. Porém, de acordo com a reação do dirigente da sinagoga, aquilo não era nenhuma novidade. Jesus disse palavras preciosas a respeito daquela mulher. Chamou-a de filha de Abraão. Não encontramos essa expressão em nenhum lugar do Antigo Testamento. Vários homens são chamados de filhos de Abraão, mas só depois da chegada do Libertador é que vemos as mesmas palavras de carinho e honra serem usadas para referir-se às mulheres. Penso que houve outro motivo para a mulher ter endireitado o corpo naquele dia na sinagoga. Jesus fez mais que curar as costas dela. Ele restaurou a sua dignidade como pessoa, mostrando-lhe que ela era preciosa para Deus, que era herdeira da mesma forma que os homens de tudo que Deus prometeu a Abraão. 18 anos? Quem contou a Jesus que ela estava encurvada havia 18 anos? Eu não li isso em nenhum lugar do texto. Será que Jesus tinha aquela informação porque ele conhecia cada dia da vida dela? Será que ele sabia os dias que estavam marcados para ela, os dias em que permaneceria encurvada e o dia em que seria libertada? Eu acho que sim. Bom, tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Lucas 13, versículo 17. Alguns louvaram a Deus pelo que Jesus havia dito. Outros, fingindo ser piedosos, torceram o nariz, mas ela não se importou com o que os outros pensavam. Estava curada. E quer saber? Jesus também não se importou com o que os outros pensavam. Havia uma mulher encurvada e havia alguém com poder para libertá-la. Ela não seria mais conhecida como a mulher encurvada. A partir de agora, ela seria conhecida como a mulher que Jesus curou, libertada de um espírito de enfermidade. Eu estava dentro de um táxi, percorrendo as ruas da cidade do México, superlotadas de gente quando a avistei. A mulher tinha cerca de 1,20 m de altura, costas encurvadas até a cintura no ângulo de 90 graus, dedos retorcidos e mãos fechadas, como se fosse uma cadeira de ponta cabeça, e o seu rosto ficava paralelo à calçada suja. Era assim que ela viu o mundo. Acompanhei-a com um olhar, vendo andar desajeitadamente enquanto o táxi tentava vencer o trânsito congestionado. Eu a via, mas ela não me via. Não podia me ver, só via os pés. Sharon, veja minha filha. Deus pareceu dizer. Quando você ler sobre a mulher encurvada, nunca mais a veja como personagem de uma história. Veja como vê essa mulher agora. Carne e sangue, verdadeira e relevante,
minha filha, sua irmã. Deus lembrou-me mais uma vez de que as mulheres da Bíblia eram pessoas verdadeiras, como você e eu. Não podemos nos esquecer disso. E embora não sejamos encurvadas fisicamente, a maioria de nós é encurvada emocionalmente. Vemos pés, pessoas passando para cuidar de sua vida agitada. Vemos chão, os erros que cometemos ao longo dos anos. Vemos lixo, o sofrimento que outras pessoas nos afligem. E muitas vezes consequência de nossas decisões mal feitas. Jesus disse: Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus 11, versículo 28, 29. Descanso para nossa alma. Isso não é tudo o que desejamos? Da mesma forma que aquela mulher, podemos ter, um espírito de enfermidade. Uma doença da alma é uma forma interessante de explicar a enfermidade dela. Mas que as coisas encurvadas, seu espírito também estava encurvado. Linda Hollis, em seu livro Jesus and Thus Potassium Woman, Jesus e aquelas mulheres corajosas, ressalta esse assunto. Há muitos espíritos que nos forçam a andar por aí nas condições de encurvados. Pode ser sua cor, seu gênero, sua idade, seu estado civil, sua família, ou pode ser violência, injustiça, ressentimento, opressão, desespero, solidão, condição econômica ou até um problema físico. Não importa o que a magoou no passado. Não importa a idade que você tinha quando o trauma afetou a sua vida. E não importa a sua riqueza, posição ou status. Porque o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir todos nós. Somos candidatos a andar com o corpo dobrado e encurvado. Dobrado e encurvado. O peso do mundo sobre os nossos ombros, pouco a pouco, dia após dia, peso difícil demais de carregar. Um espírito de enfermidade, encurvada por vergonha, medo, dor, decepção, depressão, pobreza, insegurança, inferioridade, incapacidade ou sonhos desfeitos. Satanás, aquele que controla o espírito de enfermidade, quer encurvar-nos para a inatividade, de modo que andemos desajeitadamente e que nossa voz se torne um sussurro e que nossa visão em base. Quem pôs as correntes em Maria? Jesus disse que Satanás a mantinha presa. Na verdade, todas as enfermidades entraram no mundo quando Adão e Eva acreditaram na mentira de Satanás a respeito da verdade de Deus e comeram do fruto proibido. Durante os 33 anos que andou no mundo, Jesus travou uma luta de vida e morte com o mal. O campo de batalha é o mundo e os humanos são os joguetes de Satanás. Observe a linguagem: presa e libertada. Trata-se de algo muito maior que cura física. Trata-se de liberdade espiritual. E quando Jesus disse na cruz: Está consumado, estava consumado. E graças à vitória de Jesus na cruz sobre o inimigo por meio de sua morte e ressurreição, somos mais que vencedores mediante a fé que temos nele. Entenda isso. Jesus disse: Mulher, você está livre da sua doença. Lemos essa palavra novamente: livre. Ela descreve correntes e algemas caindo do corpo de um prisioneiro. Os ferros da opressão que a mantinham prisioneira desse corpo encurvado cederam e caíram aos pés de Jesus quando ele destravou as correntes que a prendiam. Jesus veio para nos libertar e essa liberdade se apresenta de várias formas. Seja o que for que Satanás esteja usando para prender você, Jesus veio para libertá-la. Libertá-la de e libertá-la para. Não me canso de dizer isso. Faz muito tempo que olhamos para essa liberdade somente em termos daquilo de que fomos libertadas. Mas a liberdade ela envolve muito mais do que soltar as correntes. Jesus libertou-nos para ter vida plena, para ser tudo aquilo para o qual Ele nos criou e para realizar tudo aquilo que Ele planejou para nós. Ter o corpo endireitado, literalmente, foi apenas o começo para aquela mulher. Agora, ela estava na frente da sinagoga, um lugar proibido para mulheres. E então, você acha que depois de ser curada, ela voltou correndo ao local ao qual pertencia? Não sabemos ao certo, mas eu penso que ela se sentou com o corpo ereto diante de Jesus, como Maria de Betânia, e continuou a ouvir os seus ensinamentos, isto é,
Depois de dançar em louvor a Deus até ficar exausta, há muitos detalhes que desconhecemos. Mais de uma coisa nós sabemos: Jesus não a enviou de volta ao átrio das mulheres, libertada para andar com confiança. Quando meu irmão era adolescente, a minha mãe lhe dizia, em tom de ameaça, quando ele se sentava com o corpo curvado à mesa de refeições: se você não endireitar o corpo, ela dizia, vou lhe comprar uma faixa para correção de postura na Sears. Nem sei se na época a Sears vendia faixas para correção de postura, mas aquela ameaça foi benéfica para mim. Eu tive um filho que, aparentemente, do dia para a noite, cresceu até ficar com 1,80 m de altura. Ele não sabia o que fazer com toda aquela altura, portanto, ele começou a andar com as costas arqueadas. E eu fiz o possível para não dizer: se você não endireitar o corpo, eu vou comprar uma faixa para correção de posturas na Sears. Uma noite, meu sogro ele resolveu um assunto para mim e estávamos medindo a altura de todos da família no batente da porta da sala de jantar. Sim, você leu corretamente. Sala de jantar. Há certas coisas pelas quais não vale a pena discutir. Então meu sogro, com 77 anos de idade e 1,75 m de altura, encostou-se no batente, respirou fundo e esticou o corpo, o mais que pôde. Marcamos 1,87. Vi Steven arregalar os olhos ao ver o quanto o avô havia crescido. E pela primeira vez ele notou a diferença que fazia quando ficávamos com o corpo ereto. O avô era grande e corpulento, mas as costas arqueadas escondiam a sua verdadeira estatura. Steven lembrou-se do corpo alto e forte que conhecêramos. Daquele dia em diante, meu filho passou a andar com o corpo ereto e nunca mais o vi andar com as costas arqueadas. E é isso que espero de você. Foi por isso que eu escrevi este livro. E espero que você observe as mulheres que andam com o corpo totalmente ereto e queira fazer o mesmo. Chega de andar arqueada por dúvidas ou com as costas encurvadas de culpa. Endireita o corpo totalmente, até ficar com a estatura de uma mulher que sabe que foi equipada por Deus, capacitada pelo Espírito Santo e protegida por Jesus Cristo. Então há muitas emoções que nos fazem curvar espiritualmente e não conseguir andar com o corpo ereto. As preocupações, elas nos abatem. O arrependimento destrói a confiança, o ódio endurece o coração e o rancor enfeia a alma. A amargura amarra o coração e a insegurança elimina a nossa capacidade. Andei encurvada durante muitos anos. Lembrava-me das palavras do passado, dizendo que eu era feia, incapaz e inútil. Inferioridade, insegurança, incompetência eram minhas três companheiras mais chegadas. E eu não gostava daquelas três sombras furtivas, mas elas me acompanhavam por onde quer que eu andasse. Sombras rastejantes é o que elas eram. Rastejavam atrás de mim, gritando insultos e acusações que só eu ouvia. Quanto mais eu dava atenção a elas, mais a paralisia emocional tomava conta de mim. Mas um dia, Jesus chamou-me à frente e eu não queria ir. Saiba disso, tá? Aprendi a viver confortavelmente escondida nos últimos lugares aos quais eu pertencia. Eu via tudo que se passava do outro lado da parede. A iluminação ela não era boa, mas suficiente para eu viver ali. Foi então que Jesus me viu e me chamou à frente. Eu não estou dizendo que ele não me tivesse visto o tempo todo. Afinal, ele é El Roi, o Deus que tudo vê. Não houve um dia sequer que ele deixou de me ver. Mas chegou a hora de ele me endireitar de todas as maneiras. Portanto, ele me chamou à frente para que todos pudessem ver o que estava prestes a fazer. Então Jesus colocou a sua mão marcada pelo prego sobre o meu queixo e fez-me olhar para ele. Sharon, você está livre da enfermidade das dúvidas que tem a seu respeito. E não demorou muito, as palavras começaram a fluir da caneta para o papel. Deus encheu-me com palavras que transbordaram para eu encorajar e preparar outras irmãs que precisavam sentir a mesma liberdade em Cristo. Sabe de uma coisa? Eu tenho certeza de que algumas pessoas se assustarão diante de minha coragem e olharão feio para minha audácia quando sair das sombras para o centro do palco. Quem ela pensa que é? Elas devem ter cogitado. E eu tenho resposta para essa pergunta. Eu sou uma mulher encurvada que Jesus libertou. Ele disse que eu sou filha de Deus, luz do mundo, sal da terra, noiva de Cristo, redimida, piedosa, escolhida, embaixadora, santa, noiva. E isso é só para começar. E amiga, se você conhece Jesus Cristo como Salvador, ele diz o mesmo para você.
Portanto, eu estou aqui hoje e você está segurando um de meus livros nas mãos. E eu também estou lendo o seu livro. Uma mulher encurvada emocionalmente foi endireitada e sustentada por Deus. Existe alguma coisa em sua vida capaz de paralisar o seu espírito? Rancor, amargura, ressentimento, culpa, tristeza, preocupação, arrependimento, comparação? Se existe, solte as amarras e jogue-as fora. Deus diz que somos ovelhas e as ovelhas não são animais de carga. Não fomos feitas para carregar fardos tão pesados com nossas pernas fracas. Se tentarmos, andaremos encurvadas sobre uma pressão que não deveríamos suportar. Ah, amiga, Jesus está chamando você neste momento. Abandone os fardos que a impedem de ser tudo aquilo que Deus deseja de você e tudo aquilo que Ele planejou para você. Jesus veio para libertá-la. Levante-se com o corpo ereto. Está sentindo a pressão das mãos dele em suas costas encurvadas? Está sentindo o dedo indicador dele embaixo de seu queixo? Eu não tenho dúvida nenhuma de que você escolheu este livro para ler porque Jesus a está chamando para sair das sombras e ir ao centro do palco com ele. Ele está vendo você. E a hora é esta. Você esteve sentada no último banco por muito tempo, com as costas encurvadas. A hora chegou. Mulher, você está livre da sua doença. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Salmo 142, versículo 7.